Hoje, em nossa edição especial, abordaremos uma série de ações polêmicas e controversas do ministro Alexandre de Moraes que tem repercutido nacional e internacionalmente. Entre essas ações, destacamos o bloqueio da rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, o congelamento das contas da Starlink no Brasil e os pedidos crescentes de impeachment. Além disso, discutiremos as manifestações planejadas para o dia 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo, onde milhares de brasileiros pretendem exigir a saída de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A situação começou quando o ministro Alexandre de Moraes ordenou que a plataforma X bloqueasse perfis e conteúdos que ele considerava incitadores de ódio e desinformação. Como Elon Musk, proprietário da X e da Starlink, se recusou a cumprir plenamente as ordens, Moraes decidiu impor multas e, eventualmente, congelar as contas da Starlink no Brasil. Essas medidas geraram críticas ferozes, tanto dentro quanto fora do país, com Musk chegando a chamar Moraes de ditador e sugerindo que poderia processar o Brasil por essas ações, que ele considera ilegais. Essas ações levantam sérias questões sobre o respeito ao devido processo legal e à liberdade de expressão. Muitos argumentam que o ministro está extrapolando suas funções ao impor medidas tão severas, sem uma base legal clara e sem seguir os procedimentos adequados, previstos pela nossa Constituição Federal. Hoje amanhecemos sem Twitter, o X, e acusavam que eu seria o ditador. Aquela turma lá comemorou, junto com aquele outro cara, do missão dada e missão cumprida, de terem salvado a democracia no Brasil. Estamos vendo cada vez mais quem queria e quem está impondo uma ditadura no nosso país. A suspensão do X é apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior: a destruição sistemática do Estado de Direito no Brasil. O Estado de Direito pressupõe que todos, incluindo os governantes, estão sujeitos a leis, que devem ser aplicadas de maneira justa e equitativa. No entanto, o que vemos hoje é um sistema onde a lei é distorcida para servir os interesses de uma elite judicial que se vê como a última linha de defesa contra ameaças reais ou imaginárias à democracia. A decisão de Moraes de bloquear os bens da Starlink, uma empresa distinta de X, para forçar o cumprimento de suas ordens, é um exemplo gritante dessa distorção. Desde que eu cheguei aqui, eu denuncio isso. Mas agora, passou de todos os limites, os arbítrios, os abusos que nós estamos vendo no Brasil, a partir da Suprema Corte, que tem colocado esse país numa vergonha mundial, numa insegurança jurídica, que empreendedores do mundo inteiro dizendo que o Brasil não é seguro para investir. Ministros do Supremo, vocês estão destruindo o Brasil. É a preocupação dos empresários estrangeiros em fazer investimento no país hoje. Um país onde um indivíduo que nunca foi juiz, nunca. Isso é o que mais me impressiona, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que sequer foi juiz de primeira instância, né? Tomaram a decisão da responsabilidade que tomou, que tinha do alto de sua responsabilidade, e tomou a decisão de propriamente fechar o país para investidores que não acreditam mais na segurança jurídica no Brasil. As repercussões internacionais foram imediatas e contundentes. A comunidade internacional, especialmente veículos de comunicação e analistas, criticaram fortemente as ações de Moraes, apontando para um risco de censura e abuso de poder no Brasil. Além disso, esses atos intensificaram os pedidos de impeachment de Moraes, que agora enfrentam pressão não só de dentro do país, mas também de fora, com a imagem do Brasil sendo associada a práticas autoritárias.
Além disso, as ações de Moraes têm sido vistas como um reflexo do clima político polarizado no Brasil, onde decisões judiciais estão cada vez mais se entrelaçando com disputas políticas. Isso tem gerado uma divisão significativa no país e levantado dúvidas sobre a imparcialidade do sistema judiciário brasileiro. As manifestações do dia 7 de setembro estão sendo organizadas por diversos grupos que se opõem às ações de Alexandre de Moraes. Esses grupos planejam reunir milhares de pessoas na Avenida Paulista para exigir o impeachment do ministro. O movimento ganhou força especialmente após os bloqueios da X e da Starlink, que muitos consideram uma afronta à liberdade de expressão e aos direitos civis. Há um clima de tensão. E essas manifestações podem ser um ponto de virada no debate público sobre o papel do judiciário no Brasil. Essas manifestações são uma expressão legítima da democracia. Mas o que se verá no dia 7 é se elas terão o impacto necessário para mover o Congresso a iniciar um processo de impeachment contra Moraes. Se isso ocorrer, poderemos estar diante de um dos maiores conflitos institucionais da história recente do Brasil. Continuaremos acompanhando de perto essa situação e traremos mais atualizações à medida que os eventos se desenrolam. Fiquem conosco para mais notícias e análises sobre o cenário político brasileiro. Não esqueça de deixar seu like e seu comentário. Até a próxima!